conversar, caso alguém tiver alguma, pode Sim, ficarem à vontade para estarem sim, perguntando, tá? isso mesmo. Então, pessoal, eu vou começar falando com vocês. Hoje o nosso curso, ele é um curso rápido sobre medicina vibracional. É um curso que eu criei com a doutora Renata Podo para a Souleve. Hoje vai ser uma aula um pouco mais reduzida, porém, eu quero me apresentar, quero apresentar para vocês um pouco sobre a medicina vibracional e deixar o convite para que as perguntas fiquem para o final, para que vocês tirem todas as dúvidas de vocês referentes à biofísica aplicada à biologia humana, aplicada à saúde, e de como vocês, como profissionais de saúde, podem introduzir essa prática dentro dos trabalhos de vocês, independente da profissão, seja medicina, nutrição, odontologia, terapia integrativa. A medicina vibracional ela vem para contribuir muito, né, com como método de avaliação e de tratamento. Bom, eu sou Sara Lambert, eu sou nutricionista ortomolecular integrativa, tenho mais de 20 anos de experiência na área da nutrição e buscando a excelência no meu atendimento, eu sempre procurei me atualizar. Primeiro, eu fiz a ortomolecular, e isso traz uma bagagem muito interessante da fisiologia humana, da bioquímica do corpo humano, e sempre tive muito resultado com os pacientes, mas não tinha 100% do resultado. Eu sentia que faltava alguma coisa. Então, eu comecei os meus estudos. Primeiro, eu fui estudar a mente humana. Então, eu fiz uma formação em medicina comportamental, que é validada nos Estados Unidos, com a Margaret Moore. Ela faz parte da da Universidade de Medicina de Harvard. E eu comecei a entender a integração do corpo e da mente, mas ainda sentia que faltava alguma coisa. E foi aí que eu conheci a biofísica. Eu falei, além do corpo e da mente, existe uma energia que trabalha dentro do nosso corpo e essa energia, se ela não for observada e tratada, tem todo um resultado ou não no tratamento com o paciente. E foi aí que eu criei a minha linha, né, de moduladores celulares frequenciados, que é a linha da Souleve que vocês vão conhecer. Eu também sou palestrante, também escrevi alguns livros, publiquei alguns livros na área da saúde, com convidados, com profissionais de saúde. Então, para mim, é sempre muito importante essa conexão que nós estamos fazendo hoje, de estar presente com vocês, de dividir conhecimento. Estou aqui para trazer conhecimento, mas também aprender de vocês e poder contribuir, fazer esse momento de troca com vocês. Então, vamos lá. Introdução às terapias vibracionais, né? A terapia quântica vibracional é um tratamento baseado na física quântica, onde a gente entende que tudo é energia, mas não é tudo que está deste corpo para fora. É tudo que tem aqui fora, mas tudo que tem aqui dentro também. E hoje a ciência já comprova que o nosso corpo humano, energia ele tem energia, inclusive, de forma separada nos nossos órgãos, nos nossos sistemas. Se tem presença de metal pesado, essa energia ela é modificada. Se tem metal tóxico, ela é modificada. Um alimento entra dentro do meu corpo, modifica a minha energia. Ele pode me dar ou ele pode roubar a minha energia, inclusive.
Então, a terapia vibracional é um estudo que aborda os níveis de energia e a alteração disso no nosso organismo. Nós começamos a ter um avanço da física no século XX através do eletromagnetismo, da relatividade, das teorias quânticas, e a gente pode ver energia aqui fora, né, no nosso ambiente, em várias coisas. No computador que vocês estão usando para me assistir, na lâmpada de LED que tem na nossa casa, elevadores, painéis automáticos, leitor de código de barra, tudo isso é fruto da física quântica aplicada, né, a tudo isso que acontece no nosso mundo. E na saúde, ela também está presente. Em 1901, houve o primeiro prêmio Nobel de Física com a descoberta do raio-x. O raio-x é um exame, né, que a medicina já utiliza aí há mais de 100 anos, né? Depois, em 44 e 52, houve novamente um prêmio Nobel para ressonância magnética. E 1933, 36 e 39, o PET scan. Então, os avanços da física aplicado à saúde vêm acontecendo e nós precisamos acompanhar esses avanços. Na medicina tradicional chinesa, na medicina ayurvédica, na homeopatia, nos florais, no reiki, na meditação, nas essências vibracionais quânticas, como são o caso dos moduladores da Souleve, são exemplos de física na saúde. A medicina tradicional chinesa, ela trabalha muito com energia do yin e yang. E isso é física na saúde. A medicina Ayurveda, né, quando ela coloca, né, os pontos de energia, o Reiki, que utiliza uma energia universal para transmitir, né, para o corpo humano. E hoje, o reiki, a meditação, a fitoterapia, a medicina chinesa já faz parte dos programas integrativos complementares no Brasil, já são validados, inclusive no SUS. E aí, para a gente começar a entender sobre a física na saúde, eu vou dividir o meu entendimento em três partes, né? Antigamente, a gente entendia que tudo no mundo eram partículas, partezinhas fragmentadas. Depois, nós começamos a entender que, na verdade, tudo são campos, né? Aqui eu tenho as partículas, eu tenho o campo de energia aqui nesse desenho, mas quando a gente entendeu que isso daqui é uma informação, é que a biofísica chegou na saúde, entendendo que eu tenho partículas, né, que estão no movimento em campos eletromagnéticos, né, em campos no nosso corpo, transmitindo informação. Então, existem vários artigos hoje sobre biofísica aplicada à saúde em revistas indexadas. E hoje os profissionais vêm desenvolvendo cada vez mais estudos provando que essa energia está dentro do nosso corpo, pode ser medida e pode ser tratada. Então vamos lá. Se eu entendi aqui que, né, eu tenho entendimento de que existem partículas, existem os campos e existem informações. Por onde vêm essas informações? Vêm das ondas. Elas são transmitidas através de ondas. O que é uma onda? É uma forma de transmissão de informação.
Ela pode ser sonora, ela pode ser elétrica, ela pode ser eletromagnética, ou tudo isso ao mesmo tempo. Tudo é informação, tudo vibra numa frequência em hertz que pode ser captada. Se eu tenho, então vamos entender, né? O corpo humano, o organismo e o corpo humano. Vamos imaginar que tem um pacote, o nosso corpo é um pacote de informação dividido em partículas, onde as ondas vão transmitindo essas informações. A saúde é um processo de informação em ordem, tá? Essa informação, essas ondas, os hertz estão vibrando em sintonia. A doença é uma deformação, ela não é uma informação, ela é uma desordem. Então, ela tem uma deformação, né, no campo, transmitindo uma desordem. Então, se eu tenho um problema na tireoide e eu passo um aparelho que meça energia, ou eu passo um um aurímetro, né, que nós utilizamos bastante também na biofísica, eu consigo entender que este campo está em desordem. E aí vem o tratamento. O tratamento é uma reformação, é uma reforma para colocar essa informação em ordem novamente. Então, ele entra para tratar essa doença. Vamos imaginar, nesse desenho, aqui eu tenho duas ondas se encontrando. Uma onda é a do corpo humano, a outra onda é a dos moduladores frequenciais. Ela entra no corpo humano e faz com que essa corrente, essa onda se modifique. Então, o organismo ele é um sistema vibracional, ele interage com as frequências internas de pensamentos, sentimentos, emoções, produção hormonal, alimento que você consumiu, e ele também interage com as informações externas, campo eletromagnético que você tem contato, as pessoas com que você tem contato, tudo é informação. E tudo pode trazer saúde ou doença. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma tabela com as funções, os sistemas, e quantos hertz tem um sistema adrenal saudável, né? 1.335 hertz. A função tiroidiana, 763. A função do cólon, a função hepática. Então, hoje já é estudado, mapeado a energia em hertz para órgãos, sistemas, alimentos, qualquer tipo de disruptor, né? Como que eu posso, de campo interferente, né? Um metal, um parasita, um campo interferente que tenha no nosso corpo. E aí, aqui tem 3 livros que eu gosto muito de indicar para aprofundamento deste conceito, né? Que é o Médico Quântico, A Biologia da Crença, do Dr. Bruce Lipton, e A Medicina das Funções. Eles explicam muito dentro da nossa célula. Aqui eu gosto muito dessa foto, porque mostra uma célula do nosso corpo. Aqui eu acho que eu gosto mais ainda dessa foto aqui. Aqui é a membrana da célula. Aqui é a célula como um todo. Então, tem a membrana celular, tudo que tem dentro da célula, né? Até o núcleo. Na membrana celular, eu tenho glicoproteínas e proteínas que formam antenas. Antenas. Elas têm o formato de antena e é nessa proteína que eu consigo medir em hertz aquelas funções que eu estava falando com vocês. Então, na parte mais sutil da célula, eu consigo entender se essa célula está vibrando
em informação de saúde ou ela está em deformação, ela está doente. Muitas vezes eu não preciso nem entrar dentro da célula, medir quimicamente dentro da célula. Muitas vezes o paciente ainda não está com alteração bioquímica, alteração dentro da célula. Ele está ainda numa desinformação, né, numa informação de doença mais sutil, que está no campo informacional, no campo energético, mas ainda não foi para o físico. Eu costumo dizer que quando uma doença ela chega no físico, é porque os outros níveis mais sutis, eles já foram muito danificados, né? E aí essas antenas, elas vibram, né? E captam, recebem energia. Então vamos imaginar, você teve um momento de estresse, você está tendo um estresse no trabalho. Um dia de estresse, o seu corpo reage, né, de uma forma. 2 dias, 3 dias, ele já começa a reagir de outra forma. Quando esse estresse é recorrente, essa informação, a sua célula começa a captar essa informação de forma mais recorrente, ela muda a informação dessa célula para um estado de não saudável, um estado de doença, um estado de adoecimento. Se você tem contato com um vírus, com uma bactéria, com um parasita, a sua célula também muda a vibração, porque a vibração desses parasitas é totalmente dissoante do nosso organismo. Então, ele tem a capacidade de mudar essa energia no nosso campo celular. E aí, a célula se modifica. O que que nós fazemos? Essas mesmas anteninhas, elas têm a capacidade de receber uma informação de saúde. Tem memória celular. Nessa memória celular de saúde, o que que o modulador vibracional ele faz? Ele passa uma informação de saúde para aquela célula lembra a- o que é o correto, o que é o saudável, e ela tem o poder de se autorregular. Então, a célula consegue, através do campo informacional, dessas nanoanteninhas, se autorregular. Olha que coisa fantástica. E aí, isso já é medido através de vários instrumentos. Aqui a gente tem o aurameter, né? Através da radiestesia, nós conseguimos fazer essa medição. A gente tem o teste neuromuscular e nós temos os analisadores quânticos, que são os aparelhos de biorressonância. Então, um aparelho de biorressonância, por exemplo, ele tem a capacidade de observar qual é o parasita, ou qual é o metal pesado, qual é o campo interferente que está dentro do organismo e mostrar para você, olha, esse campo aqui, ele não está emitindo uma informação de saúde, ele precisa resgatar, você precisa resgatar esse campo. Então, nós não fazemos diagnóstico, mas sim uma diagnose e conseguimos mostrar, observar dentro do paciente o que é que não está saudável para poder corrigir. E aí entra, né? Aqui ainda no analisador, a gente tem aqui várias medições, a gente tem 51 tipos de marcadores, né? Para o analisador quântico. E aí tem vários no mercado. Depois, se vocês tiverem interesse, eu posso indicar alguns para vocês, uns mais baratos, outros bem caros. É, Enfim, tem analisadores que você pode fazer à distância, tem analisador que você faz com
o fio do cabelo, como o Cell né? Mas, enfim, tem vários que você pode utilizar de acordo com a sua necessidade, tá? E aí, quando eu faço, então, a análise se o campo está saudável ou não, aí eu consigo começar a pensar em um protocolo de tratamento para o paciente, né? E que aí entra os nossos moduladores. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui um pouquinho. Deixa eu ver onde que eu consigo diminuir. Aqui. Vocês estão enxergando bem? Me fala, Ediane, Inês, se vocês estão enxergando bem aqui o nosso catálogo. Sim, tá Oi, tudo bem. Sara. Sim, tá certo. Sara, até talvez seja alguma dúvida do pessoal, mas dá para enfatizar que mesmo quem não trabalha com a biorressonância, ouvindo os Ótimo. sinais e sintomas, a gente já consegue ter uma Sim, noção, né, de que está desequilibrado e associar com o tratamento sim, químico, o tratamento de suplementação, os sim. quânticos. Então, eles podem ser associados. Pode e deve. Inclusive, foi uma ótima colocação, Ediane. Eu quero compartilhar com vocês um rastreamento metabólico. Eu não sei se vocês conhecem da medicina funcional, da nutrição funcional. Nós temos um questionário de sinais e sintomas divididos pelas partes do corpo e pelas funções. Dentro desse rastreamento, como a Ediane colocou, Atrás. lá eu consigo Tá com chocolate identificar o que atrás. não está Chocolate atrás. funcionando Aquele que você bem comeu. O que a mamãe deu foi no o meu bolo. paciente e consigo, Pegou do tempo, através né? desse questionário, fazer a Só não subiu, prescrição. né? Ô, meu Marcos, esse dentinho dele não subiu. Tem alguém que está com o microfone Leva ele aberto, eu vou pedir para desligar só nesse momento. Isso. Então, esse questionário você pode aplicar, né, no seu consultório. Ele é simples, dá para você fazer como pré-consulta ou mesmo na recepção. O paciente responde, traz para você na consulta, né? Ou durante a consulta. Eu quero compartilhar com vocês o da Sou Leve, porque lá é um mapa onde você, inclusive, já consegue ter o raciocínio clínico de qual modulador você vai prescrever. Então, o sinal e sintoma, o que que isso quer dizer no organismo e qual o modulador que você pode entrar. Facilita muito, muito para vocês. Muito bem colocado, tá, Ediane? Mais alguma coisa que você gostaria de colocar, querida? Você que já é prescritora da Sou Leve, eu acho que fica bem bacana essa interação na aula. A princípio é isso, Sara, mas conforme eu vou me lembrando aqui, eu vou falando, né? Tá Que eu ótimo. sei que o pessoal aqui a gente tem bastante nutricionista, então eles trabalham com dieta, com a parte Ótimo. de suplementação. Então é bem legal agregar e mostrar essa forma como eles conseguem agregar os quânticos ali. Perfeito, perfeito. Eu sou nutricionista, né? E eu posso garantir para vocês que o meu tratamento, né, a minha carreira, ela se divide antes e depois da biofísica, porque é de fato um divisor de águas. Muitos médicos falam isso, muitos terapeutas falam isso, e eu tenho um carinho de falar muito com as nutricionistas. Esse ano nós estivemos no maior congresso de nutrição, né, do Brasil, da América Latina, que é a VP, o Congresso da Valéria Pascoal. Nós estivemos lá. E de toda quarta-feira a gente tem a quarta das Nutris. Amanhã eu vou colocar um link para vocês também no grupo da HMS de aulas exclusiva para as nutricionistas. É bem bacana, viu? Então vamos lá. Então, depois que eu
faço a análise do meu paciente, eu incluo nessa minha análise a biofísica, eu incluo o raciocínio clínico, entendendo que o campo não é só físico, não é só emocional, ele também é um campo energético. Eu entendo que eu posso tratar o meu paciente através de moduladores naturais a trabalhar a informação celular correta, corrigir a célula a nível informacional, a nível energético, e essa célula voltar a trabalhar de forma saudável, atuando em todas as áreas da saúde com muito resultado. Então, aqui fala um pouquinho da empresa, né, da SoulLeve. Nós somos uma indústria especializada em moduladores biofísicos e a nossa missão é proporcionar qualidade de vida para os pacientes através das correções celulares a nível informacional, a nível energético, né? O nosso diferencial é que nós temos uma linha de raciocínio voltada para a medicina e a nutrição funcional. Então, aqui a gente tem uma das teias, né, das interrelações metabólicas, que leva em consideração os sistemas, né, que nós temos no nosso corpo, de processos de digestão, absorção, os sistemas imune, né, de defesa e reparo do nosso organismo, a função mitocondrial, as toxinas e os processos de destoxificação do nosso corpo, o sistema linfático, o sistema endócrino, toda a parte de neurotransmissores, a integridade estrutural da nossa célula, dos nossos tecidos. Quando nós olhamos essa teia das interrelações metabólicas e nós aplicamos o questionário, né, de rastreamento, eu consigo entender aonde está o problema ou onde estão os problemas para poder agir na causa. E aí, além de tudo isso que acontece na bioquímica e na biofísica do nosso corpo, eu tenho os processos mentais, emocionais e espirituais, né? A linha de modulação biofísica, ela trabalha no campo físico, mental, emocional e energético, nos 4 pilares, né? Da medicina antroposófica, da medicina funcional. E aí, nós trazemos, né? Nós identificamos aonde estão os bloqueadores da saúde do paciente e desenvolvemos soluções, né, através dos produtos. E a gente sempre pensa na nossa linha, a gente tem como base os 5 R's da medicina funcional, né, que aqui eu coloquei para vocês, né, o primeiro que é o retirar toxinas, metais pesados, parasitas, tirar os alimentos que não são ressonantes com o paciente, tudo que está fazendo mal, né, o que no estilo de vida traz energia, rouba, na verdade, energia do campo do meu paciente. Então, pode ser através de alimento, através de bebida alcoólica, através de uso de produtos de higiene que trazem muitos metais, né? Eu preciso retirar essa sujeira do terreno biológico, ensinar o meu paciente a sujar menos, para começar os 2 R's, que é o do reequilibrar e reparar órgãos e sistemas, para depois repor e reinocular nutrientes, probióticos, né, para modulação neurohormonal desse paciente. Aqui eu vou começar a falar um pouquinho da linha, e lembrando que essa aula que nós estamos tendo hoje é uma aula de 4 horas. Eu estou fazendo um resumo para vocês, né? Mas depois eu gostaria também de colocar a aula de 4 horas no grupo, né? Que a gente já tem essa aula gravada, com estudo de caso
Muito, muito interessante. A gente fez um estudo de caso na aula, para vocês assistirem depois na íntegra, né? Além dessa aula aqui que está gravada, tá? Que vai ficar gravada. Então, a primeira linha, né, de limpeza, primeiro R de remover, nós temos o detox parasita, que é um modulador frequencial. O que tem nos nossos moduladores? Água, prata coloidal a 5 ppm. 5 ppm é uma dosagem muito baixa. Ela não tem a função antibacteriana, antifúngica, antiviral. Ela tem a função de segurar a frequência que eu quero para aquele modulador. Então, ela é um carreador. 5 ppm não traz intoxicação, não traz efeito colateral, tem total segurança. Apenas nós utilizamos prata para não usar álcool, que também é um veículo de muitos moduladores, de muitos florais que estão no mercado, mas aí adictos não podem usar. Então, a gente não quis usar o álcool. Glicerina traz um sabor muito ruim para o modulador, não é a melhor forma de frequenciar. Soro fisiológico seria uma opção, mas a prata é um padrão ouro para segurar esse campo vibracional. E aí, então, o que que tem químico dentro do nosso frasco, né? Um frasquinho como esse que eu estou usando agora, olha, é o Vita Digestes. Eu estou num processo de reposição hormonal, e com isso eu estou usando o Vita Digestes porque ele trabalha muito as papilas gustativas, ele tem frequência de níquel, eu vou falar bastante dele para vocês, e o nosso modulador, ele é assim, ó, a gente espirra, ele é em spray, e ele traz um resultado fantástico. E em spray, a gente pode utilizar até em crianças, né? Até em bebês, pela absorção na pele, não absorção oral, como a gente faz como a gente faz a partir de 1 ano. Em spray, a gente faz absorção na pele, eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco também. Então, o detox parasita, ele é um modulador frequencial que ativa a célula do nosso corpo para neutralizar os parasitas, ativar as funções orgânicas do nosso corpo para o nosso corpo expulsar o parasita. Então, toda a fórmula floral, né, frequencial, eu escolho a frequência que eu quero colocar dentro do frasco e a dinamização que eu quero, se eu quero neutralização ou potencialização, né? Isso é muito parecido, inclusive, com a homeopatia. Se tiver alguém aqui que trabalha com homeopatia, a gente também faz diversos tipos de dinamização na homeopatia. Então, nesse caso do detox parasita, a gente neutraliza a função dos parasitas, a gente coloca todos os parasitas numa dinamização de neutralização e outros elementos da medicina chinesa, frequência de orégano, cravo, é, frequência de vários elementos da doutora Hulda Clark, que vão fazer com que o nosso corpo expulse o parasita. Então, o que que tem aqui dentro? Tem uma informação de neutralização e expulsão parasitária. Ele trabalha essa limpeza de parasita no campo físico, emocional, mental e etérico, né? Energético. Então, ele é muito utilizado até por psicólogos, por exemplo. Pensamento excessivo, sentimento de medo, de raiva, de ódio. Será que ressoa com coisa boa ou ressoa com parasita? Eu posso garantir que ressoa com parasita. A gente tem um resultado com o nosso detox parasita que vocês não imaginam. E uma diferença também. Quando a gente receita medicamento para tratamento parasitário, a gente tem que tomar muito cuidado com a flora intestinal, para não causar desbiose. Já com o frequenciado, a gente não tem essa contraindicação, né? Ele mantém a flora intestinal saudável. Além E do o detox, legal
Pode falar, Só com... querida. E o legal é que, assim, medicamento já fica inviável a prescrição, não é possível a prescrição, né, por nutricionistas, e esse ali, sim, para Sim, fazer essa desparasitação, que às vezes os nutris não têm como indicar medicamento. Então, pode ser. exatamente, exatamente. Só o médico pode prescrever a medicação e nós temos que sempre obedecer essa hierarquia por segurança, nós não entendemos de medicamento. Já a questão do modulador biofísico, ele pode ser usado por todos os profissionais de saúde, porque não tem essa contraindicação. Muito bem colocado, Diane. Aí nós temos o detox parasita, o detox metais, que ele faz, né, a potencialização do nosso trabalho físico de destoxificação, nosso corpo faz um processo de destoxificação natural. E o que que o modulador traz? Ele traz a potencialização dos órgãos de limpeza do nosso corpo. Então, ele auxilia na limpeza hepática, biliar, relação de metais pesados, auxilia nos processos naturais de limpeza do organismo, gordura visceral, inflamação sistêmica, né? Aí aqui tem, eu vou colocar o catálogo também para vocês no grupo. Aqui tem a sugestão de uso, né? Tanto numa fase crítica quanto numa fase de manutenção. Todos os moduladores têm a sugestão de uso para vocês, tá? O detox linfa, que foi criado para potencializar as funções do sistema de limpeza de homotoxinas, né? Então, ele trabalha o sistema linfático, ele faz toda a correção biofísica celular através de frequências da medicina chinesa, da fitoterapia brasileira, né? Para fazer uma drenagem orgânica no corpo. Aqui já é uma linha química que a Solev tem, bioquímica que a Solev tem, mas que também tem na HMS. Essa parte eu vou passar um pouquinho. Eu vou chegar na prata coloidal. A prata coloidal, a 10 ppm, ela já é uma prata ainda segura, sem toxicidade e com as funções antibacterianas, antivirais e antifúngicas. Então, essa prata 10 ppm nós também fabricamos e nós indicamos, né, para processos, para desinflamação, para síndrome fúngica. A nossa sugestão é 10 ml em 200 ml de água em jejum. E a gente tem muito resultado com a nossa prata e de forma segura. A gente tem que tomar muito cuidado com prata no mercado, porque eu já vi prata, gente, até de 100 ppm. Isso realmente é muito perigoso, muito perigoso. Então, a gente trabalha com total segurança e comprometimento com a segurança com os nossos produtos, tá? Aí nós temos o Neutralix, que é uma energia, é uma frequência, né? Uma sinergia de frequências de neutralização de cargas negativas. Então, tudo que vem de fora ou aqui de dentro, que tem carga negativa, o Neutralix bloqueia. Sara, bloqueia até as pessoas negativas? Bloqueia. Bloqueia pensamento negativo? Bloqueia. Olha, aqui tem frequência de turmalina negra, tem frequência de só as energias mais elevadas, frequência de compaixão. Esse daqui a gente tem que comprar, andar com ele protegido dentro da bolsa e de vez em quando até fazer assim, ó, nas pessoas com ele, sabe? Eu brinco, mas é verdade. Se eu pudesse, eu saía fazendo assim. Tô brincando, mas o Neutralix, ele é demais. Aí vem a nossa linha de reequilíbrio. Depois que eu limpei o terreno biológico, limpei o paciente, eu consigo fazer com que os órgãos tenham consiga resgatar o equilíbrio. Porque o campo interferente, seja do parasita, do metal pesado, das homotoxinas, do alimento que ele está comendo, que está tirando a energia dele, se eu não tirar isso primeiro, eu posso
até entrar com a linha reequilibrar. Não tem problema. Às vezes ele tem uma fase crítica. Ele está com um problema crítico no pâncreas. Você tem que entrar. Mas, em algum momento, a linha de limpeza, ela tem que fazer parte do tratamento, porque você não pode deixar o seu paciente sujo, vamos dizer assim. Então, a linha reequilibrar é isso que ela faz, ela reequilibra os sistemas. A gente tem o Vita Digestis, que vai trabalhar o sistema digestivo, que é esse que eu estou segurando. Ele tem frequência de órgão saudável, de enzimas digestivas, de oligoelementos, de fitoterápicos, de homeopatias, para tratar gastrite, úlceras, patologias do sistema gástrico, para bloquear processos inflamatórios, bloquear as lectinas, fazer o processo de antilectinas de alimentos inflamatórios. Ele ativa as enzimas digestivas, a motricidade gástrica, limpa a papila gustativa, porque tem frequência de níquel. Então, sabe aquela pessoa que tem vontade de comer, que tem compulsão, que tem vontade de comer doce, que tem vontade de comer tudo, ou tem um paladar infantil, só quer doce, só quer gordura, né? Ele trata o nosso sistema gustativo. O Vita Intestim vai tratar o sistema intestinal. Então, ele tem frequência de órgãos saudáveis, frequências da medicina chinesa, homeopatia, oligoelementos, nutrientes, glutamina, NAC, B6, B9, inulina, pectina. Gente, o Vita Intestim é um dos meus queridos também, porque qual é o paciente hoje que chega no nosso consultório e que não tem um problema intestinal? E o intestino, ele é o nosso primeiro cérebro, nem é o segundo. O intestino, ele está relacionado com muitas doenças, muitas. Então, o Vita Intestino, ele trata colite, síndrome do intestino irritável, todas as patologias do sistema intestinal, a saúde cérebro-intestinal, evacuação correta, se o paciente tem constipação ou diarreia, a flora intestinal, a proteção da parede intestinal e a permeabilidade intestinal. Alguém quer fazer pergunta? Não? Tá. Achei que alguém tinha falado. Sara, Pode tem falar. algumas, tem algumas perguntas no chat. Não sei se você Pode prefere fazer? já. Você faz para mim? Sim, aham. Aqui, então, a doutora Larissa pediu assim: eu trabalho com crianças e adolescentes neurodivergentes e com doenças raras, especialista em terapia alimentar e é Nutri. Ela pediu como que ela pode melhorar para os pequenos, né? Porque ela quer prescrever os produtos da Soleve. E também ela pediu se tem algum local específico para borrifar o produto para que potencialize a ação dele. Perfeito. Larissa, a gente vai falar da nossa linha Kids, tá? Que é especial para as crianças. Ela tá lá no final, então eu já vou falar com você das crianças neurodivergentes. E é assim, a partir de 1 ano, você pode usar na boca. O que que vai mudar? É a dosagem, tá? É, Antes de 1 ano, igual eu tenho uma bebezinha de 9 meses. Eu coloco no pulso e na plantinha do pé da Laura, né? Então, na época que ela tinha cólica, eu utilizava muito o Vita Intestim para Laura. A Laura, eu tenho 3 filhos, um de 14, um de 8 e a Laurinha de meses, né? A Laura foi a que teve menos cólica, que dormiu a noite inteira primeiro, já dorme a noite inteira já faz tempo. É uma criança calma, é uma criança que, assim, é, realmente é uma bebezinha quântica, viu? Depois a gente vai chegar na linha Kids, eu te falo, tá? Mais alguma pergunta, Ediane? Essa aí. Essa aqui? Ok. Pois O, Vi- atenção. o Vita Renal, ele fornece a ressonância vibratória para o fortalecimento do sistema renal, né? Então, todos os florais da linha Vita têm frequência de órgão, frequência de sistema, frequência de oligoelemento, medicina chinesa, e vai trabalhar um sistema como um todo, tá? O Vita Fígado também, ele auxilia nas patologias do sistema hepático, esteatose, cirrose, intoxicações, tá?
O renal também, do sistema renal, né? As infecções, urina, todo tipo de infecção da parte renal. O Vita Tireoide, que vai trabalhar as patologias do sistema também relacionadas a hipo e hipertireoidismo. A gente acha que quando a gente fala de hipotireoidismo, doença de Hashimoto, doenças autoimunes, né? A gente pensa em normalização, a gente olha, às vezes, num exame só o T4, né? A gente esquece do T3. E a gente tem que ter um equilíbrio nos dois, a gente tem que ter ou um equilíbrio dos outros hormônios, do eixo HPA. Então, ele trabalha, o Vita Tireoide, ele traz toda essa frequência de harmonização dos órgãos, das glândulas e da produção hormonal, tá? O Vita Pâncreas, que vai trabalhar o sistema pancreático, é muito utilizado para pacientes diabéticos, é, também utilizado para quem tem compulsão por doce, ele equilibra bastante e ele trabalha muito a síndrome metabólica também. O Vita Ossos, que trabalha a saúde dos nossos ossos, previne contra a osteoporose, doenças cardiovasculares, né? Melhora a nossa imunidade, trabalha mineralização óssea. Então, o que que ele faz? Ele ativa a função do nosso corpo para o nosso corpo trabalhar isso, né? Para o nosso corpo resgatar essa função saudável. O Vitacor, que trabalha os problemas relacionados ao sistema cardíaco, tá? Então, colesterol, triglicérides, arritmia, estresse crônico. Aqui tem o Vitacor, ele também vai trabalhar bastante a questão é, pressão arterial, ele também ajuda, né, nesse processo de regulação. Faltou uma palavra. O Vita Imunidade, que vai trabalhar o nosso sistema imune, né? Então, ele protege contra gripe, resfriado, processo alérgico. Ele trabalha todos os órgãos que estão relacionados à defesa do nosso corpo, defesa celular. O Vita Pulmonar, que é muito utilizado também para trabalhar as doenças pulmonares, fortalecimento do sistema. Ele trabalha muito na estética, a questão da pele, que está relacionada ao pulmão. Ele tem um blend de órgãos saudáveis, né? E também da fitoterapia chinesa, brasileira e oligoelementos. O VitaHair, que é um dos queridinhos também, principalmente para quem trabalha com tricologia, a Ediane também gosta da área da tricologia. O VitaHair, ele é um blend de ativos que vão trabalhar três problemas básicos que a tricologia trata, que é a questão das doenças vindas por inflamação, das doenças autoimunes e das doenças vindas por processo de agressão mesmo, né? Então, ele tem um blend de nutrientes, de elementos que vão trabalhar o eixo hormonal, que vão trabalhar a inflamação, que vai trabalhar oxigenação celular, que vai trabalhar intestino e sistema autoimune, tá? Ele é utilizado no couro cabeludo, pode ser utilizado pela boca também? Pode, não vai fazer mal. Mas os nossos clientes vêm utilizando no couro cabeludo e nós temos fotos, depoimentos que em 2 dias eles estão com queda de cabelo que já tinha utilizado de tudo, tudo. Então, assim, ele realmente tem uma frequência muito potente. Eu particularmente, gosto muito do VitaHair. E olha que a gente está desenvolvendo uma linha de tricologia terceirizada, não vai ser da Soulev, vai ser de uma outra empresa, porque nós fazemos também, o nosso laboratório faz, né, marcas próprias. E a gente
está desenvolvendo, está separando esses três problemas, né, da tricologia. Então, a gente vai ter um para cada tipo. Mas o Vitaher, ele assim, ele tem um resultado fabuloso, fabuloso. Aí a nossa terceira linha, a linha recolocar, né? Então, colocar para dentro tudo que é bom, né? Fazer a modulação neurohormonal. Então, a gente tem a linha bio, nós temos o BioMan e o BioWoman, que são harmonizadores do sistema límbico, feminino e masculino, um para cada, né? Ele tem um blend de frequências da fitoterapia para fazer a harmonização hormonal. Ele traz o Biomen, ele traz a harmonização de produção hormonal masculina, ele trata disfunções eréteis, ele trata desânimo, falta de vitalidade, assim como o Libiooma, ele vai tratar para a mulher a harmonização da produção hormonal de acordo com a idade. Então, ele pode ser usado a partir da primeira menstruação, ele é indicado a partir da primeira menstruação para tratar fluxo menstrual saudável, fertilidade, libido, vitalidade e disposição. É, Bom, as nossas clientes gostam bastante também dessa duplinha. O biohormonal, né, que é uma frequência de DEA, uma frequência de coenzima Q10, que vai trabalhar o pró-envelhecimento saudável, a saúde da pele, do cabelo, do cérebro, da memória, e ele também traz saúde para os nossos telômeros, né? Ele traz esse espaçamento. E a gente sabe o quanto é importante trabalhar os telômeros para um envelhecimento saudável. O Biocalme, que trabalha ansiedade, bipolaridade associada ao ânima, distúrbios do sono, TDAH, regulação de cortisol, disfunções de atenção relacionadas a foco e ansiedade no sentido da ansiedade mesmo, né? O bioânima, ele já trabalha no sistema nervoso central a produção de neurotransmissores relacionados à depressão. Ele trabalha depressão, trabalha TPM, trabalha menopausa, alterações de humor, bipolaridade associado ao calme, trabalha medos e traumas, né? O compulsão, que vai tratar a compulsão a nível do sistema nervoso central, produção de dopamina, produção de vários elementos que são importantes para tratar a compulsão e trabalha muito a questão de trauma relacionada à compulsão, tá? Sara, dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Tem frequências específicas para trabalhar no campo mental e emocional do nosso paciente. O bioequilíbrio, que ele é específico para estresse, aquele estresse que já tem uma alta de cortisol no organismo, pensamentos repetitivos, falta de foco, atenção, distúrbio de sono, mania, taquicardia, né? Então, o bioequilíbrio, ele também é um dos mais vendidos. O biometabolic, que trabalha todo o nosso estímulo do metabolismo, para um metabolismo saudável. A gente sabe que com o passar dos anos, a nossa taxa de metabolismo basal ela vai diminuindo, porque nós vamos perdendo massa muscular e aumentando o nosso percentual de gordura. Quando nós fazemos exercício, temos uma dieta proteica, isso é minimizado, mas nunca, com o passar dos anos, o nosso metabolismo ele vai diminuindo. O biometabolic, ele trabalha essa função termogênica natural do organismo e traz a homeostase para essa manutenção da taxa de metabolismo basal alta, né? Para evitar gordura, processo de gordura localizada, de obesidade, de gordura abdominal, de inflamação, tá? Então, ele trabalha muito processo inflamatório também. O glutari e o lactari, que é uma duplinha que age nos processos de intolerância e alergia ao glúten e à lactose. Então, eles vão trazer frequências de enzimas de digestão, mas também vão tratar
a origem metabólica dessas duas intolerâncias ou alergias, tá? Tanto na metabólica, a origem metabólica, genética e epigenética. Então, assim, Sara, dá para curar intolerância ao glúten? Isso o glúten é um elemento inflamatório, ele não vai deixar de ser, mas para alguns pacientes a gente consegue trazer mais qualidade de vida. A gente não promete que ele vai curar, jamais a gente promete isso, mas ele traz mais qualidade de vida e melhora o processo das lectinas inflamatórias relacionadas ao leite e ao glúten, tá? O desinflama, que é o querido de muitas. Quando a gente não sabe por onde começar com o paciente, dá desinflama para ele, porque o desinflama, ele é um modulador de abertura, ele trabalha inflamações crônicas, musculares, articulares, feridas, processo inflamatório crônico, dores, né? E ele também traz oxigenação cerebral, ele trabalha nos processos inflamatórios crônicos, sistêmicos, gerais, pontuais. Então, a gente utiliza bastante e essa oxigenação traz muito resultado, né, para os nossos tratamentos e para os nossos pacientes. O biossono, que ele tem, né, frequência de neurotransmissores, de fitoterápicos, homeopáticos, que vão trabalhar, né, a função hormonal e de neurotransmissores para o sono. E ele é ótimo, gente. Ótimo, 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 ótimo mesmo. Eu tenho uma especialista em sono, que inclusive a gente faz com a marca dela em São José dos Campos, que é a doutora Mônica Sá, e ela dá para todos os pacientes dela, dentro do tratamento dela de higiene do sono. O probiótico, que é uma frequência de probióticos, para o organismo entrar em ressonância com as cepas saudáveis, tem frequência de inulina, tem frequência de fós, para dar, para que essas bactérias possam se alimentar adequadamente. Então, ele não tem probiótico dentro da fórmula, ele tem a frequência do probiótico para que o nosso corpo esteja mais ressonante com, com a produção e manutenção desses probióticos dentro do nosso corpo, tá? O antiox, que é um blend de antioxidantes, vitaminas, minerais, aminoácidos, ele tem a função antioxidante, anti-inflamatória, previne doenças, combate os radicais livres, fortalece o sistema imunológico, a saúde da pele, do cabelo, melhora o desempenho físico, a fadiga, detoxifica o fígado, previne envelhecimento precoce. Gente, esse também é assim, vocês estão vendo, né? Dá vontade de comprar todos, de já mandar uma mensaginha no WhatsApp da HMS, fala assim: olha, eu quero esse para amanhã. O biocolagem, que é a frequência do colágeno, e mais extratos que são importantíssimos para manutenção do colágeno no nosso corpo, não só o colágeno da pele, do músculo, mas também o colágeno que é tão importante para para metabolização da gordura, né? Que a gente pensa em colágeno, a gente pensa só em pele, a gente pensa no músculo, a gente pensa em várias questões, mas não pensa no metabolismo de gordura, que ele também é tão importante. Então, o biocolagem também é um modulador que eu gosto bastante. O frequencial dor, que é realmente para tratar a dor, né? Então, dores musculares, de origem física ou de origem emocional. Ele trabalha muito enxaqueca, dor de cabeça, dores pelo corpo como um todo. O Bionutri, que é uma frequência de vitaminas, tá? Para manter o terreno, nutrir o terreno biológico, né? Depois da limpeza, o Bionutri, ele faz a nutrição com as frequências das vitaminas, da fitoterapia chinesa, brasileira, oligoelementos. E aí,
Tem a linha emocional, que é uma linha que a gente gosta muito, também é a quarta linha da Solev, que foi criada através do modelo transteórico de mudança comportamental. Quando você entende o seu paciente, o estágio de prontidão que esse paciente te procura para tratamento, né? Seja qual for o problema de saúde dele, ele tem um estágio de prontidão. E esse estágio de prontidão é um estudo de um psicólogo americano que foi premiado mundialmente, é um único tratamento para adictos validado no mundo. E quando eu pensei numa linha emocional, eu pensei nesse modelo transteórico, porque se nós, para tudo na nossa vida, a gente identificar qual é o momento que eu estou vivendo, o que que meu corpo precisa receber de estímulo, eu consigo me trabalhar emocionalmente de uma forma mais saudável. Então, a fase um é a fase, ele não está em ordem aqui, é a fase do abertura. É aquele modulador para abrir espaços mentais para mudança, estados emocionais e psíquicos, facilitando uma mudança, né? Mudança de estilo de vida, mudança de paradigma, mudança para uma alimentação saudável. Ele é a primeira fase. A segunda fase é o confiança. Ele trabalha o valor pessoal, ele trabalha o reconhecimento das nossas capacidades, ele traz o que o nome diz, confiança, né? Para mudança nos hábitos, nos relacionamentos, sair do vitimismo e ir para um lugar de valor pessoal. Depois vem o foco, né, que contribui para disciplina, perseverança, manutenção de propósito, direção, né, manter a direção e perseverança. Depois a gente tem a fase daquele paciente que tem sempre uma recaída, sabe aquele paciente que não entende ainda o que se requer para ele avançar num tratamento? Aí a gente tem o consciência, ele vai trabalhar traumas, ele vai trabalhar aonde está o erro para você corrigir a rota. É um modulador fantástico. O superação, que é quando você chega numa fase de ação mesmo, então ele te dá um superpoder para ação, para você agir, para você sair da inércia e agir. Você reconhece tudo que você tem de positivo, traz esse valor para si e consegue de fato agir. E aí vem o abundância, né? Que é quando você só quer, já está num estado de plenitude, quer expandir esse estado para todas as áreas da sua vida. Então, essa é a nossa linha emocional, é uma linha enxuta e muito assertiva. E aí vem a linha Kids, né? Da nossa querida Nutri, que está aqui participando. Então, Nutri, essa linha, ela foi criada pensando nas crianças. Muito, muito, com criança do espectro autista, crianças que têm uma questão a ser trabalhada. Ela é uma criança, fugiu o nome que a Ediane usou agora há pouco. Geralmente, Sara, pode falar. aqui ela tinha colocado com adolescentes neurodivergentes e Neurodivergentes, exatamente. Neurodivergente. Eu tenho um filho neurodivergente. E o que que acontece? Princípio. Lembra dos R's? Primeiro, retirar. Criança, adolescente neurodivergente, ou criança que está com muito, está com problema gástrico, está com problema de alimentação, está com problema de crescimento. Tudo que eu vou relatar depois do kits desse parasita é uma criança que tem muito parasita. E isso já é estudado em microscopia de campo escuro, em biorressonância, em exame bioquímico, tá? Então, não sou eu que estou dizendo, é algo que é real. Então, desparasitar esse adolescente
é importantíssimo. E a criança também. A partir de 1 ano, pode começar a desparasitar. Frequencial. Né, nós não podemos prescrever medicamento. Frequencial. Então, Kids desparasita. Aí nós temos o Kids crescimento, que é para as crianças crescerem com saúde. Hoje está muito difícil as crianças e os adolescentes quererem uma alimentação saudável. O Kids Crescimento, ele ativa o crescimento saudável e ganho de massa muscular para as crianças. O sono das crianças também está comprometido por excesso de tela, excesso de luz, excesso de um monte de coisa. Então, ele é um modulador frequencial que vai trabalhar na criança os neurotransmissores, os hormônios, para um sono tranquilo. Aí vem o que desconfiança, que ativa a segurança da criança. A criança, seja ela qualquer problema que ela te trouxer, neurodivergente ou não, a criança hoje, ela não tem sido trabalhada na segurança. Hoje, o amor, ele está muito condicionado, né? Não é mais aquele amor incondicional, é um amor condicional. Então, a criança, ela não tem mais o mesmo sentimento de segurança que há anos atrás a gente tinha, né? Então, o que desconfiança, ele ativa, né? Ele trata medos, terror noturno, dificuldades de desapegar, de ficar longe dos pais, de ter contato social. O Kids Calme, que trabalha ansiedade, crianças com hiperatividade, crianças neurodivergentes. Kids Atenção, que é um pouco diferente do nosso foco adulto. O Atenção, ele trabalha TEA, TDL, TDAH e indicado para crianças na fase escolar, seja criança ou adolescente, tá? O que desnutre, que traz o equilíbrio dos nutrientes para as crianças, e o boa alimentação. O boa alimentação, ele é fabuloso. Sabe aquelas crianças com seletividade alimentar, aquele adolescente que vai virar um adulto com alimentação infantil? Então, Kids Alimentação, ele é fantástico. E essa é a nossa linha Kids, né? Então, aqui nós vamos enviar para vocês o nosso catálogo, com todas as sugestões de uso, com todos os moduladores, a aula que vai ficar gravada, a aula completa de 4 horas. E agora eu gostaria de abrir para perguntas, para vocês participarem com a gente. Sara, tem mais umas perguntas aqui que eu vou Pode fazer. fazer. A Larissa perguntou do Vita Hair, se tem quantidade de borrifadas no cabelo. No mínimo, 5 borrifadas 2 vezes ao dia. No mínimo. Mas você pode colocar mais também, numa fase mais crítica, faz mais vezes ao dia. 5 borrifadas de 2 até 5 vezes ao dia, tá? Uhum. Aí pediu se a gente envia um relatório técnico com informações da composição dos produtos. Uhum. No Podemos. rótulo, a gente tem algumas das frequências, não são todas, né? Não cabe. Então, a gente pode enviar para você, Larissa, se você precisar, a gente envia o catálogo que tem a função, né? E a gente envia também o arquivo de todos os rótulos para você ler o que tem. Mas a composição química é como eu disse lá no começo: água, prata coloidal a 5 ppm. As frequências que a gente introduz, algumas são em hertz, outras são em números, outras são em frases, outras são. A maioria é em hertz, seja de neutralização, seja de potencialização. Essa fórmula de frequência não é tão fácil, não é tão entendível assim. Então, a gente coloca algumas nos rótulos, que são as mais importantes, e aí a gente envia para você poder analisar. Mas o mais importante do modulador frequencial é você saber a intenção para que ele foi criado, né? Porque às vezes a gente colocar assim, número, hertz, fórmula,
não fica tão explícito. O mais importante de você guardar é para quê? Qual é o objetivo de tratamento? Qual é a informação que ele traz? Lembra lá do início da aula? Quando a gente vai trabalhar com frequência, eu estou trazendo um campo de informação. Então, ai, que bom que você está vibrando na gratidão. Ai, que linda. Vai ser um prazer ter você como prescritora da Soleve, viu, Larissa, de coração. E aí, é a intenção. A intenção é que traz a informação. Então, é isso que a gente tem que se apegar. Tudo que tem no catálogo são as informações mais importantes, mas eu posso te encaminhar o arquivo também, que vem com as frequências, algumas das frequências que tem neles, tá? O que mais, Ediane? A fase crítica que você se refere é o processo mais latente, com sintomas mais exacerbados? Tem algum período? Exatamente, Tem exatamente. Vou dar um isso. Tem exemplo. algum. Opa, pode terminar. Vou dar um exemplo. Então, vita renal. Vamos pensar numa cliente que está com infecção de repetição, e ela está numa fase crítica. Você vai dar um modulador várias vezes ao dia para ela. Depois, ela começou a melhorar, mas ainda não terminou o processo. Aí você pode usar uma fase de manutenção. Detox metal. Metal a gente tem contato todos os dias. Quando você começa um tratamento com o paciente, eu sempre começo com a dose crítica por uns 15 dias. E depois o resto do frasco eu dou em dose de manutenção. Eu gosto de fazer essa jogada. Uhum. Tem algum período de uso para dar, tipo, pausa terapêutica ou pode ser usado de forma contínua? E se tem contraindicação para gestantes? Não tem contraindicação para gestante, zero contraindicação. E isso eu já conversei com várias médicas, tá? Não tem contraindicação. E não tem intervalo, né? Na verdade, um modulador, ele é muito efetivo. O que vai acontecer é que o resultado ele vem muito rápido. Então, não vai ser algo que você vai precisar dar para ele por 6 meses, um ano. Não, ele vai tomar 2 meses e você já vai ver uma diferença tão grande no tratamento, a não ser que seja uma doença crônica. Então, quando você está tratando uma doença crônica, aí você vai dar mais tempo, né? Mas, por exemplo, detox, a linha detox, você usa um frasco a cada 6 meses ou um ano. Você vai limpar aquele organismo uma vez, no máximo duas por ano. Quando você está tratando uma reposição, uma frequência de hormônio, né, para homeostase hormonal, aí você vai utilizar lá uns 2 meses no máximo, mas você já vê tanto resultado. Pode ser, por exemplo, na questão hormonal, que a paciente ela não queira fazer uma reposição medicamentosa, por exemplo, seja na menopausa, ela está se sentindo muito bem com o Libium-Woman e ela não quer entrar com medicamento. Aí ela faz um uso contínuo. Ok, não tem problema. O sono, o paciente estava tomando medicamento ou não estava conseguindo dormir. Mesmo o sono, com 4 meses, os pacientes já começam a não precisar mais tomar, porque a informação já está no corpo. E esse resgate da informação correta, da saúde, ela tem um efeito sustentável. Uhum. Certo. Mais alguma pergunta, pessoal? Nós vamos estar com um grupo aberto. Para quem for assistindo a aula depois, pode colocando as suas perguntas no grupo também. E estudos de caso, né? Se a gente coloca em discussões, olha, eu tô com um paciente assim, 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 a gente vai ajudando. O grupo é composto por mim, pela Ediane, que já é formada em biofísica, a Marinês também, que é a nossa coordenadora. Nós vamos sempre ter o maior prazer em responder tudo para vocês, tá? Exatamente. Então, eu vou agradecer a participação de todas vocês, agradecer a Ediane, a HMS, pela oportunidade, e eu espero que
vocês possam assistir a aula completa depois e se tiverem qualquer dúvida, entre em contato conosco. Nós temos também toda terça de manhã o café com protocolo, que nós vamos começar a colocar os convites no grupo para vocês. Nós temos nas quartas, as quartas das Nutris. Toda quarta-feira, 8 da noite, a gente tem aula com a doutora Tassiana Panúncio, que é nutricionista, ou comigo, que também sou nutricionista, com protocolos. E quinta-feira, nosso dia de live com os convidados. Então, a gente vai passar a movimentar mais o grupo para vocês, a colocar dicas, a colocar material. Vai ser muito legal manter o contato com vocês a partir de agora. Isso aí. Eu acho que a Karina já saiu, porque ela tinha um compromisso às 9 horas, mas a gente agradece a oportunidade e ficamos abertos para estar auxiliando em tudo que for necessário. Aí, Sara, a gente deixa lá no grupo, né, a anamnese com aquelas Isso, informações, isso. o rastreamento metabólico, né, Cólico, que vai exatamente. facilitar o pessoal na escolha dos produtos. Perfeito, perfeito. Obrigada, Ediane. Então, eu vou colocar aqui para salvar a nossa aula e daqui a pouco a Jéssica já sobe para vocês no grupo, tá bom? Tá certo, então. Obrigada, Obrigada, Rúbia. obrigada, Rubem. Obrigada, querida. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Boa Tchau. noite.